Então é verdade, depois de anos de especulação selvagem, teorias malucas e descobertas duvidosas, finalmente foi confirmado. O megalodonte, o maior tubarão de todos os tempos, foi avistado nas águas do Atlântico Sul. E agora, um grupo de pesquisadores está se preparando para a expedição de suas vidas. Eles terão que localizar, capturar e marcar o predador do oceano para estudar mais profundamente seu comportamento. Em primeiro lugar, precisamos de um barco de pesca grande o suficiente para suportar o peso e a força do bote de um tubarão tão grande. No momento, o único navio próximo o suficiente do que eles precisam é o Osearch, um antigo barco caranguejeiro reformado para capturar e marcar grandes tubarões brancos. Ele é equipado com uma espécie de curral, uma ampla plataforma lateral onde a tripulação coloca os animais capturados. Essas feras são tão grandes que os pesquisadores precisam contrabalancear a embarcação com água quando puxam um tubarão a bordo. Mas, embora os grandes brancos sejam os maiores tubarões predadores modernos, ainda são muito menores do que o megalodonte. Eles podem chegar a até 6 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. O megalodonte, por outro lado, alcançava de 17 a 25 metros e pesava incríveis 50 toneladas. Nenhum navio de pesca consegue suportar tanto peso hoje, então uma abordagem diferente teve que ser planejada. Os pesquisadores decidiram seguir o exemplo dos seus colegas da Indonésia. A Conservation International identifica e marca os tubarões-baleia. Eles são a maior espécie entre os tubarões modernos, pesam até 10 toneladas. Como se alimentam de plâncton, assim como as baleias de barbatana, não são uma ameaça para os humanos e às vezes são apanhados em redes de pesca. É quando os pescadores chamam os cientistas para marcá-los. Uma equipe de mergulhadores chega até o animal e coloca um sinalizador controlado por satélite em sua barbatana dorsal. Então o tubarão é solto. A caça ao megalodonte vai ser diferente, no entanto. Os dentes fossilizados desses gigantescos predadores atingem o tamanho de 18 centímetros, mais de 3 vezes maiores do que os dos grandes brancos. Seu peso também deve ser levado em consideração. Se o megalodonte sobrevivente de alguma forma entrar em uma rede de pesca, provavelmente irá simplesmente rasgá-la com sua massa bruta, junto com seus dentes monstruosos. As redes de pesca industrial geralmente são feitas de materiais sintéticos, como nylon ou poliéster. Nesse caso, algo muito mais resistente deve ser utilizado. No final, a escolha dos cientistas recaiu sobre a prática comum de pesca do tubarão, uma rede de emalhar. É um conjunto de redes que capturam os peixes pelas guelras e ficam à deriva perto da superfície ou no meio da água, onde a maioria dos tubarões costuma ficar. O megalodonte não gosta de frio, então não vai mergulhar muito fundo e provavelmente vai ficar mais perto da superfície, onde a água é mais quente. A rede grande e flexível vai emaranhar o animal, impedindo-o de rasgá-la e de escapar. Também será preciso um tamanho de malha maior. O megalodonte é enorme e será pego de qualquer maneira, enquanto os peixes menores nadarão sem problemas. O próximo passo é a preparação da isca. Para atrair tubarões de tamanho menor, os pescadores geralmente usam presas como peixes e crustáceos. Para atrair o megalodonte, os pesquisadores escolheram uma grande quantidade de atum. Ele está entre as maiores espécies de peixes do Atlântico. Um cardume grande o suficiente provavelmente chamará a atenção do monstro. Finalmente, há uma equipe de mergulhadores para preparar. O megalodonte é, de longe, o maior predador do mundo. E se aproximar dele será um negócio arriscado. A tripulação terá que estar pronta para uma luta. Se o animal sentir que pode se libertar, fará o possível para isso. As equipes de marcação de tubarões levarão várias semanas para trabalhar e treinar para agir com rapidez e precisão. E, finalmente, a tripulação está pronta para partir. O barco, apropriadamente chamado de The Mega Search, ou Em Busca do Mega em português, tem 30 metros e é uma embarcação de aço com mais de 250 toneladas de peso morto. Não há nada a bordo, exceto os equipamentos necessários, a tripulação de 12 pessoas e os insumos para a viagem. O barco sai da cidade do Cabo, na África do Sul, e segue direto para o oeste, onde o megalodonte foi avistado. Depois de um dia inteiro de navegação, os pesquisadores chegam ao local. O tempo está bom, a água clara e a previsão diz que não deve haver nenhuma tempestade nos próximos dias. Eles lançam a âncora marítima para permanecer no lugar e preparar a rede. Ela fica escondida sob o convés e é preciso metade das pessoas a bordo para instalá-la. Quando ela é lançada e uma de suas pontas fica presa à popa, o Mega Search começa a se mover.
A rede se estende por 1,5 km, o que deve ser suficiente para a grande captura. Logo depois desse passo, a tripulação vê outro barco se aproximando. São os pescadores contratados, chegando com a isca. Eles pegaram muitos atuns e escolheram os maiores para atrair o megalodonte. A equipe lança várias redes com isca em ambos os lados da armadilha. Não importa de que lado o tubarão se aproxime, ele certamente ficará preso. E agora, só é preciso esperar. À medida que a noite cai, apenas alguns tripulantes permanecem no convés para observar o mar. As horas passam e não há movimento na rede. A malha é grande o suficiente, de forma que até mesmo os grandes tubarões brancos passem por ela. Caso se mova, a tripulação saberá que é ou uma baleia ou um megalodonte. A primeira noite é tranquila. A rede ainda está espalhada como antes e alguns membros da tripulação foram verificar a isca. Tudo ainda está lá. Isso é suspeito. Normalmente, outros grandes predadores viriam e tentariam comer um pedaço de comida tão tentador, mas nenhum veio esta noite. É como se estivesse com medo de alguma coisa. Isso dá esperança aos cientistas. Se o oceano está tão quieto, deve haver algo assustando outros predadores. A segunda noite chega e começa como a anterior, silenciosa. Mas então, depois de algumas horas, os plantonistas notam movimentos estranhos na rede. Ela está chacoalhando e se debatendo, como se algo grande estivesse lá, tentando desesperadamente sair. Eles tocam o alarme e acordam todos. A parte mais difícil começa. A equipe de mergulho sai em 2 lanchas para achar o local onde ocorre a agitação. Em alguns minutos encontram. A rede é esticada e algo enorme está preso nela. Ainda assim, eles não têm certeza de que é o que estão perseguindo. A água está escura e não dá para ver nada. Os mergulhadores já estão com o equipamento colocado e o líder dá a ordem para mergulhar. E à medida que submergem, eles veem que tiraram a sorte grande. É o megalodonte. O enorme tubarão tem pelo menos 16 metros de comprimento e está comendo em uma das redes de iscas. Quando foi para a segunda, ficou preso na de emalhar e agora luta loucamente para sair. Ela provou ser forte o suficiente para prendê-lo e já envolveu o animal. Ele não tem para onde ir, mas continua tentando fugir. Os mergulhadores ficam a uma distância segura e aguardam. Normalmente, mesmo os grandes tubarões brancos param de lutar e ficam parados quando percebem que estão presos. E a sorte está do lado dos pesquisadores. O megalodonte finalmente para de se debater. Os mergulhadores se aproximam cuidadosamente dele por cima e por trás. Ele pode senti-los, mas não se move. Enquanto outros mergulhadores preparam os tranquilizantes por precaução, aquele que tem o sinalizador controlado por satélite chega mais perto das costas do gigante. Delicadamente coloca o dispositivo na barbatana dorsal. Ele é auto-aplicável e pode suportar muita pressão. O megalodonte não reage. O mergulhador recua lentamente e os demais se aproximam para fazer a última parte da tarefa, que é cortar a rede. Eles têm cortadores subaquáticos prontos, que consomem oxigênio de seus tanques e podem cortar até metal. Então a rede vai ser moleza. Ainda assim, fazem tudo com cuidado para não assustar o monstruoso bicho. Rapidamente, liberam os 2 lados e sobem para sinalizar para o barco principal começar a puxar a rede. O megalodonte está agora emaranhado em um pedaço dela muito menor e se sentindo mais livre. Os mergulhadores se movem rapidamente em direção aos barcos, mas dão uma última olhada na fera. Ela está começando a sair da rede e já está no meio do caminho. A equipe sobe. O trabalho está feito. As lanchas partem em direção ao barco pesqueiro e, à medida que avançam, todos veem uma enorme nadadeira dorsal aparecer acima da água. O sinalizador está fixado nela. A barbatana persegue os barcos rapidamente e, por um segundo, os mergulhadores pensam que acabou para eles. Mas então, o animal volta e vai para baixo d'água. Ainda tem atuns esperando por ele. E agora, os cientistas podem finalmente aprender mais sobre o maior predador do oceano da história. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.